Diz assim, Jó capítulo 36 verso 11: se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com a prosperidade a vida inteira, todos os seus dias serão agradáveis. 12: contudo, se não derem ouvidos a Deus, serão feridos pela espada e morrerão completamente na ignorância. O texto de Jó, irmão, é simples. Esse texto é um amigo de Jó chamado Eliú, falando acerca de que o homem moralmente, quando o seu comportamento diante de Deus, se é um comportamento que agrada a Deus, ele prospera. Mas se é um caminho onde o homem não agrada, não ouve a Deus, anda de forma desordenada, então é um caminho de ruína. Eliú apresenta 2 métodos da providência de Deus, é exatamente isso, para com os filhos dos homens, com a maneira como eles se comportam. Se eu me comporto, a palavra diz aqui claro, se eu obedeço e sirvo a Deus, eu prospero em toda a minha vida. Se eu vivo uma vida desordenada, que não agrada a Deus, o texto diz que há uma espada que vai me ferir, e eu vou morrer na ignorância. Então diga comigo, o conhecimento liberta. Eliú, ele está falando sobre 2 comportamentos. A obediência ao Senhor conduz à felicidade, a desobediência à ruína. Os amigos de Jó não entendiam que os processos de Deus na vida dele era porque Deus estava tratando algo diretamente com Jó. Às vezes, presta atenção, nós queremos entender tudo o que acontece na nossa vida, sim ou não? Mas a gente não é obrigado a entender o porquê está acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, se as pessoas não sabem o que está acontecendo, Deus sabe, como sabia como Jó. O que você precisa entender é que Deus sabe o porquê que você veio hoje, o porquê que você está com essa pessoa, o porquê que você tem essa família. Existe um propósito, e esse propósito é te fazer prosperar. Outro texto, segura, Provérbios 21:5 diz: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prosperará. Deus honra o trabalhador, gente. Aquele que se dedica no que faz, prospera. A única forma de eu prosperar é trabalhar com dedicação. O tempo que eu gasto em planejar o que eu estou fazendo é de Deus, irmão. Deus não quer te abençoar por abençoar sem planejamento, amém? Se você não tem obra, não tem o que você consagrar para esse ano. Deus te dá obra para você consagrar para Ele mesmo te prosperar. Por isso é necessário você chegar em casa hoje, desenhar o teu ano, o que você quer, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que você sonhou esse ano. Pega aí. A Bíblia diz que quem trabalha com dedicação prospera. Olha comigo, diga assim comigo: quem se apressa acaba sempre na miséria. Então, ser paciente é de Deus. Planejar é de Deus, sim ou não? O único salmo de Moisés diz assim, Salmo 90 verso 12: sendo assim, ensina-nos. Diga comigo, Deus tem que me ensinar contar os meus dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Contar os dias não é exatamente ficar em casa, hoje é dia 1, amanhã é dia 2, depois dia 3. Não, isso é loucura, irmão. Você não rasga dinheiro e nem belisca poste. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que você vive com um propósito nessa terra. Você tem que viver de acordo com aquilo que Deus falou, não com o que as pessoas falam de você. Você não pode viver, deixar a vida me levar, ou dançar a Anitta por aí. O cristão deveria ter uma consciência de que passar o tempo que é precioso sem fazer nada, nada vezes nada é nada. Ele está dizendo, o tempo é para você construir algo que Deus quer abençoar você. Se está desempregado, ore mais. Se está desempregado, se coloque para vir faxinar a igreja, limpar o templo, meu irmão, servir na casa. Quem me ouve? Você pode fazer alguma coisa. Às vezes temos que se dispor a correr riscos. Sem risco ninguém alcançaria a fé sobrenatural. Aliás, preste atenção, diga comigo, ir a algum lugar ou fazer coisa desconhecida, assustadora e incerta, para aprender a confiar mais em Deus. Às vezes Deus vai te levar por esses caminhos, caminho do inusitado. Não sei o que vai ser esse ano, exatamente. Confia no Senhor, porque Ele vai direcionar seus passos. Presta atenção, às vezes a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo que seja, diga comigo, mesmo que não seja fácil. Mas ficar onde você está, você não pode ficar.
ficar estacionado no comodismo, Deus quer te arrancar disso. Deus te desconforta, envia ventos, envia tribulações, para a sua vida não ser igual a como foi o ano passado. Presta atenção, querido, se você não mudar para esse ano novo, a sua vida vai ser igual ao outro. Se você não mudar a sua mente, o seu entendimento, levantar amanhã e vai caminhar para sair o chocolate, a Coca-Cola, você nunca vai emagrecer. Se você não jejuar, levantar, hoje vou jejuar o dia inteiro, hoje eu vou orar mais, vou me dedicar, eu vou preparar a minha casa espiritual para Deus vir nela. Separar um tempo de dedicação ao Senhor, amém, queridos? Isso é bom. Provérbios 16:7 diz assim, quando os caminhos de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, olha que lindo esse texto, Provérbios 16:7, quando os caminhos de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até mesmo seus inimigos dessa pessoa vivem em paz com ele pela vontade divina. Imagina você passar num lugar que você sabe que tem pessoas que não gostam de você, as pessoas vão viver em paz, porque a vontade de Deus é quem controla as suas emoções. Ele diz que nesse texto, quem agrada ao Senhor, o seu inimigo vai viver em paz, porque vai ver Cristo e a luz de Deus em você. Seus caminhos, a pergunta faz você tem agradado a Deus com seus caminhos? Palavra, pensamento, atitude, ação. Tem buscado Ele? Tem descansado nele? Culto de série é isso, é direcionar vocês. A ideia é que ele diz, a vontade divina é que você vive em paz até com o seu inimigo. Se te persegue, orai-vos por aquele que vos persegue. Se bater numa face, oferece a outra. Por quê? Porque você está maduro no amor de Deus. Presta atenção nisso. Números 28, para a gente entender esse caminho sobrenatural e inusitado de Deus, vamos falar de um homem que você conhece. Números 28 fala de uma história. Moisés fala com a rocha para dar água. Deus fala assim, Moisés e Arão, reúne toda a comunidade, lá em Números 20, versículo 8, e fale com a rocha, porque ela jorrará água para o povo. Irmão, pensa comigo, Deus fala para você falar com uma coisa que não tem vida, que vai sair vida dentro dela. Aleluia. Fala com a parede, porque vai sair água da parede, é loucura. Mas a ideia não é a água sair da rocha, é o quanto estamos íntimos com a voz de Deus, ao ponto de obedecer essa voz. É o quanto nós estamos ouvindo a voz de Deus, tão íntimo dessa voz como seres humanos, ao ponto de confiar na voz e no caminho que Ele vai traçar. Quem me entende, diga amém. Moisés fere a rocha, ele não obedece. Sabe o que é o legal? O cara que deveria ouvir a voz de Deus, chamado como amigo de Deus, o mais manso da terra, não ouve. A gente faz isso todas as vezes. A gente toma direções, depois bate aquele arrependimento, começa o ano, quer estar na casa do Pai. Mas cara, é uma vida, não é um dia. É como eu e você vamos andar esse ano, não tirar férias de Jesus. Quem me ouve? Tirar férias para o corpo e para a alma, para o espírito, amém, mas não de Jesus, cara. Você tira férias de Jesus, você vai fazer a sua vida para depois voltar e chorar. Moisés fere a rocha por 2 vezes. Diga comigo, infelizmente, diga comigo, somos assim. Deus fala e não confiamos em sua voz. A palavra vocação vem da palavra latim chamada vocare, que significa, quando Deus fala, Ele chama você para estar mais íntimo dEle. Tem a ver com uma voz. A palavra vocação vem de voz. Diga comigo, quando Deus fala, Ele espera que eu obedeça. Lembra Jó? Obedecer e servir a Deus serão abençoados e prósperos a vida inteira. Se eu ouvir a voz do Senhor, eu serei abençoado. Isaías 30, 21 diz assim, presta atenção. Seus ouvidos ouvirão, uma voz atrás de você dirá, esse é o caminho pelo qual deve andar. Quer se voltar para a direita, quer se voltar para a esquerda. Há quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus no seu coração, direcionando o seu caminho? A pergunta que deve fazer para mim e para você: quanto tempo eu gasto falando, Senhor, fale comigo, não através do pastor, mas fale comigo, eu e você. Eu quero uma intimidade esse ano, quem pega? Eu quero ouvir, eu quero ter essas experiências. Como que o pastor consegue saber a minha vida? Não é mais fácil para Deus contar para você? É que Deus é fofoqueiro. Estou brincando, irmão, é dom profético, para edificar a sua vida. Mas você precisa receber para edificar a vida dos outros. O Deus que fala comigo, fala com você também.
Por exemplo, presta atenção, Mateus 17, 27 diz: Jesus dá uma ordem para Pedro, diga comigo, vai até o mar, jogue o anzol. Aí o texto continua: abra a boca do primeiro peixe que pegar ali, encontrará uma moeda de prata. Não é loucura? Um fala com a rocha para dar água, o outro pegar dinheiro dentro da boca do peixe. Não é loucura, irmão? Mas isso é fé, isso é risco. Se você não confiar na loucura de Deus, você sempre vai ser essa pessoa racional. E cristão que crê na Bíblia é algo espiritual, querido. Você precisa confiar que o Pai que te chamou, Ele mesmo garante a sua vida na terra. Levanta a sua mão, Deus quer prosperar você. Você vai ser direcionado pela voz dEle, pela palavra dEle, pela direção divina. Eu profetizo isso na tua vida. Você nunca mais vai ficar dentro de um sistema religioso. Eu quero dar uma ordem para vocês que estão em alguma igreja, porque a gente faz aqui a palavra aqui filmando. Deixa eu dizer uma coisa: se você está numa igreja que não honra o Espírito Santo, que não preserva pela palavra, corra, sai dela, porque Deus não está lá. Uma igreja que preserva pela palavra é porque quer ouvir a voz de Deus. Quem me ouve? Sabe por quê, irmão? Diga comigo, porque Pedro obedece. Vá, diga comigo, vá. Porque tem uma provisão chegando para você. Só experimenta a provisão divina quem confia na voz divina. É loucura, não é? Peixe dá dinheiro, rocha sai água, sim ou não? Mas por que você crê? Pedro vai, preste atenção no que eu estou falando. Sabe por que isso acontece na jornada de Pedro? Ele aprendeu que a melhor decisão era ir e não ficar onde ele estava. Deus vai tirar você do comodismo. Deus vai tirar onde você está, porque uma nova temporada em 2019 te aguarda. Um tempo de cantar chegou. Quem pega? O tempo de florescer a tua casa chegou. O tempo de conquistar a terra que Deus mandou você conquistar chegou. O tempo de você sair da dependência das pessoas chegou. Você vai crescer esse ano. Diga comigo, Deus fala, Ele espera que eu obedeço. Pedro teve que acreditar que uma moeda sairia da boca do peixe. Diga comigo, você terá experiências. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: você, meu irmão, terá experiências sobrenaturais se ouvir a voz de Deus mandando você ir. Vai, meu filho. Para sair do comodismo tem que sair desse lugar de comodismo, irmão. E Deus vai permitir você sair dele. Por exemplo, estou indo para o final. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas realizará a obra que desejo e atingirá o propósito pela qual ela foi enviada. Quando Deus libera uma palavra ao seu respeito, ela vai cumprir se você se posicionar. Quer um exemplo? Em vez de você pedir: Deus, abençoa os meus caminhos, Ele está dizendo: largue os seus caminhos e ande no meu que já é abençoado. Anda no dele, vai pela voz dele, deixa Ele guiar sua casa esse ano. Mergulha mais fundo na voz dele. Peça: Pai, eu quero intimidade. O Deus que você serve, Ele é Pai, e você é filho dele, filho dele. Quem é filho aqui? Então por que você está transferindo a voz de Deus para outra pessoa, sendo que o próprio Pai quer falar com você? Escute, quando não havia peixe em Lucas 5, Jesus vem com uma palavra para lançar para Pedro: Pedro, lança a rede. Pedro fala assim: olha, passei a noite inteira e não peguei nada. Aí Pedro fala um texto, eu quero ler com você, não precisa de abrir. Lucas 5 versículo 5 diz: e aqui replicou Simão: Pedro, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Quando Deus te manda para caminhos como esse, que para você parece loucura, é Ele querendo que você aumente a confiança no que Ele falou para você. Se você não confiar na palavra, você vai confiar em quem? Se você não confiar no que você tem buscado, irmão, essa é a direção que Deus está nos dando. Diga assim: Ele quer aumentar a confiança no meu coração por aquilo que Ele falou. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito legal. Ele diz assim: ó, existe coisas melhores adiante do que qualquer coisa que deixemos para trás. Quando você segue o seu caminho, o que Deus tem lá na frente é muito mais elevado e muito melhor
do que aquilo que ficou lá atrás na sua vida. Levanta a sua mão. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar seus pensamentos. Deus vai mudar a sua casa. Mas está na hora de você sair desse comodismo, sair dessa mornidão, sair dessa frieza, porque o que te aguarda é um futuro para te fazer prosperar. Você pode glorificar Ele? Provérbios 30, versículo 5 diz: a palavra de Deus é comprovadamente pura, e ela é um escudo para quem nela confia totalmente. Você não confia na palavra, você vai confiar no que você acha, e o que você acha para Deus não é nada. Deus só respalda a fé e não achismo. O que você acha não importa, é o que você crê que importa. Quem me entende? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você percebe algo novo acontecendo na tua vida? Pergunta para ela: consegue sentir o cheiro da mudança no vento? Mesmo que não veja a diferença no momento, sempre uma boa ideia manter o coração preparado para a mudança. Ainda que eu não veja a minha expectativa, o que eu sinto para esse ano tem que estar: vai haver uma mudança. Vai haver algo de Deus para romper na minha vida. Levanta a mão. Vai haver provisões. Eu vou casar esse ano. Pega aí. Deus já me dá uma condição de fazer o que eu não conseguia, porque quando Ele libera uma palavra, já existe. Quando Deus libera para Ele, haja luz e houve luz. Meu Deus, aleluia. Deus não vê como nós vemos. Quando Deus libera, é porque já há. Não vai passar a existir. No Deus de já existe. Então, irmão, se você não está tendo esse coração preparado para a mudança, é porque acontece com todos nós. Deus quer te levar a uma nova fé, uma nova aventura, uma nova oportunidade. Levanta a mão. Deus quer te levar numa fé sobrenatural. A tua família vem sim esse ano. Teus irmãos serão impactados pela glória de Deus na sua vida. Aleluia. Provérbios 15, versículo 13. Ouça comigo aqui, ó. Olha que texto lindo. A alegria do coração ilumina o rosto. Por isso que quem está feliz resplandece luz. Quem está triste tem trevas. Se percebe na cara da pessoa. Aconteceu alguma coisa errada. A Bíblia já fala sobre isso. Diga comigo: o que eu sinto expressa externamente como eu estou. O seu estado é conforme você está aqui dentro. Se você estiver destruído aqui dentro, você não tem o que passar nada para fora. Aí ele diz aqui, presta atenção: alegria no coração ilumina o rosto, mas a tristeza, a alma, abate todo o corpo. Estou cansado, você está cansado demais porque o coração está sangrando, porque está amarga, está amargo, está triste, está bloqueando as pessoas, está resistindo o conserto, está resistindo o arrependimento. Você vai endurecendo, embrutecendo o coração, perde a sensibilidade do espírito, não ouve mais a Deus. E Deus só pode mudar se você se arrepender. Que me entende, gente? Provérbios 15, versículo 15 diz: todos os dias são tristes para quem mantém o coração aflito. Enquanto você te mantiver esse coração aflito, seus dias vão ser tristes. Mas a Bíblia diz, no verso da parte B de Provérbios 15, 15: mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegria na alma. Então busca essa alegria no espírito. Alegria não vem de graça ao levantar. Tem pessoas que são mais espontâneas que nem o pastor, todo dia tem motivo de dar risada. Irmão, não sei, é uma graça isso. Tem pessoas que é mais feliz do que as outras, mas nem todos são assim. Tem pessoas que é mais introvertida, pessoas que é acessível à mágoa. Foi criado de uma maneira, no grito, no não. Quem me entende? Nós precisamos desse discernimento, cara. Se você está feliz, convide as pessoas a participar da sua alegria. Levanta a sua mão. Eu quero profetizar que a sua alegria vai contagiar muitas pessoas. Todo esse abuso aí, toda essa maldição que foi herdada, talvez através dos seus pais, através da sua vida, está sendo quebrada, porque a alegria do Senhor é a sua força. Profetiza isso para quem está do seu lado. Diga: a alegria do Senhor é a sua força. A alegria vai voltar para a sua alma. Quem tem alma feliz, canta. Por isso que você canta, passarinho. Por isso que Deus te deu o dom para você cantar.
Chega de viver debaixo de tristeza. Está triste? Ore. Está feliz? Cante louvores. Que não pode ficar a vida inteira estático, que nem uma múmia, olhando as pessoas tomar posse daquilo que Deus falou que você tomaria, sendo mais um no meio de uma multidão. Deus chamou você para fazer a diferença esse ano. Levanta a tua mão aí. Pode enfrentar o que for. Algo novo e diferente, encorajador, vem hoje sobre a sua vida. Diga comigo: algo novo e diferente me aproxima daquilo que Deus quer. Não há como evitar a mudança. Às vezes somos chamados para permanecer firmes quando a mudança sopra. Diga para o seu irmão: você é chamado para viver firme quando a mudança sopra. Sabe por que as mudanças vêm, seja boas ou ruins? Para você não ficar aí parado, porque água parada dá dengue. Deus quer que você se movimenta. Atos 17, 28, neles existimos, nele nos movemos, nele vivemos, pois somos sua geração. Você não pode viver parado, cara. Deus tira você desse comodismo. Quem quer viver parado morre. Como eu disse no início do culto, para a seleção brasileira, ou seja, qual for o time ganhar todo um ano troféus, ele tem que tê-lo jogado com as melhores equipes para se destacar, sim ou não? O crente tem que passar por diversas provas para a fé dele se tornar madura também. A forma de Deus provar você, querido, é mudando a sua vida. Seja boas as coisas ou ruins, tudo se coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas das vezes precisamos nos arriscar. Diga assim: se arriscar. Fala com a rocha. Pesca o peixe. Lança a rede, porque vai vir provisão divina. Deus pode ter plantado uma inquietação em você em servi-lo, como modo de surpreender as pessoas. Sabe essa inquietação de querer cuidar de todo mundo? Foi Deus que plantou. Sabe essa inquietação de ver as coisas, a casa sempre da mesma forma? Amanhã, estou vendo os móveis se movimentar lá. O sofá vai vir para cá, a estante vai para lá. Pega aí. A faxina vai rolar solta amanhã. Tem que pintar essa casa velha aí, meu irmão. Tira o escorpião do bolso, compra uma tinta e pinta essa casa velha aí. Troca esse carro velho aí, meu irmão. Compra uma bicicleta, vai para o Ibirapuera para emagrecer. Agora falando de espiritual, entra no teu quarto e só sai de lá quando o Pai vier. Mas faz alguma coisa em nome de Jesus. Movimenta, meu irmão. Faz uma faculdade. Aumenta o QI e o QE. Aumenta a inteligência emocional, o QI e o QE. Deixa isso acontecer. Coloca metas que você consegue cumprir. Não prove para Deus que você pode fazer, porque Ele espera que você cumpra. Amém, gente? Vamos para os últimos textos. Mateus 14, abram lá comigo todos. Mateus 14, 25. Se puder jogar aqui, Gé, por favor. Mateus 14, 25. Eu tenho uns 5 minutos para terminar. No meu relógio, tá? No meu relógio. Vocês estão bem, irmão? Sabe uma coisa que tem que entrar na sua agenda? Não vou mais dar Pelé em ninguém. Não vou mentir mais para ninguém. Isso é falta de caráter. O que você chama de erro, Deus fala, é falta de caráter. Sabe por que eu olho para lá e para lá? Para não constranger ninguém. Para ninguém falar, a mensagem é para mim, não é para você. A mensagem é de Deus para todos. Só que tem a fatia. Você está pegando a sua, eu estou pegando a minha. Vamos ler o texto. Mateus 14, 25 diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. 26. Quando os discípulos vieram andando sobre as águas, ficaram atemorizados, exclamando: é um fantasma, gritando com medo. Preste atenção. Quarta vigília da noite, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. A quarta vigília era 3 da manhã, aproximadamente. Você imagine você dentro do barco numa tempestade e ver alguém andando em cima das águas, uma loucura.
Não tem como pensar diferente. Racionalizando, se há tempestade, não tem luz, é a noite. Quem me entende? A luz vem andando sobre as águas. Ninguém pegou. Se tem tempestade, se não tem luz, se está dentro do barco 3 da manhã, nas trevas, na escuridão, na dificuldade, no aperto da madrugada, com insônia, se prepara, porque a luz vem para tirar você das trevas, da escuridão, te dar certeza, chamar você para o caminho. Ele é Cristo. Geralmente nos causa medo, sim ou não, situações. 27. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Primeira coisa que Deus restaura na vida de alguém que está nas trevas e alguém que está na tempestade, sem confiança, com medo, é alegria, bom ânimo. Ele encoraja você. Segunda coisa que a gente aprende aqui é ele dizendo assim: olha, sou eu. Se sou eu, ele está dizendo, nós somos íntimos, eu estou com você. E terceira coisa que ele restaura, diga comigo, confiança. Ele tira o medo e diz: não temas. Essas são as palavras que estão vindo para o seu coração para esse ano. 28, diga comigo, as águas. Então Jesus respondeu: vem. Diga para o seu irmão, vem e vai. Essa é a palavra do céu para você. E Pedro deixando o barco, diga comigo, deixa o barco. Pedro deixando o barco andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. 30, todavia reparando na força do vento e do medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidas? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Querido, o vento é forte, a tempestade acontece. Deus não fez a água se tornar petrificada, posso dizer assim. É a fé de Pedro que fez andar, não foi a água que moveu, foi a fé que foi ativada. Jesus vai te chamar para caminhos sobrenaturais esse ano. Ele está dizendo: saia do barco e vem na minha direção. Se você não largar o comodismo, você nunca vai experimentar o que é sobrenatural. Diga para o seu irmão: saia do barco. Pedro diz a palavra que ele olha para os ventos e começa a afundar. Fica tranquilo que no meio do caminho que o próprio Deus liberou para você vir em direção dele, se você afundar, a mão dele te levanta. E ele vai salvar e cumprir a obra que ele iniciou na tua vida, na tua casa e na tua família. Mas você não vai ficar afundado, ele te levanta hoje. Pega, eu profetizo que os ventos vão ser cessados na sua casa. Os ventos da sua vida estão sendo acalmados hoje. Está cessando o vento, porque o Filho do Homem vai andar sobre as águas juntamente com você de mão dada, e vai te colocar num lugar seguro. Aleluia. Por que Pedro teve que passar? Eu falei 3 coisas aqui: lança a rede, pega o peixe e agora ande sobre as águas. O que Deus estava mostrando para ele? A gente encontra isso no livro dele, 1 Pedro 5, versículo 12. Olha que Pedro fala, encorajando os irmãos: meu objetivo é escrever e encorajá-los, garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês estão passando, verdadeiramente, é parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Quem me ouviu? Ele está dizendo que o que a gente está passando é a graça de Deus, cara. E a gente deve permanecer firme nessas experiências. Como é que você vai crescer se Deus não te der experiências como essa? Talvez a sua rocha é outra coisa. É esse problema aí que você não consegue vencer, mas ela vai jorrar água. Talvez a sua falta não é de peixe, mas é a falta de dinheiro, de cumprir o propósito. Deus vai te dar muito dinheiro esse ano. Ah, ninguém pega, meu irmão, vou pregar para a Argentina. Então nessa noite, saia do comodismo, saia do barco, ande em direção, não se afaste de Jesus, vá em direção a Ele. Se Ele falou saia do barco, saia! Porque Ele garante no que Ele te prometeu. Último texto, em Gênesis 12, versículo 1, encontramos Abrão, na verdade, antes de Abraão. Na época ele vivia numa cidade chamada Harã, uma cidade próximo. Geralmente o que Deus vai te tirar é de lugares geográficos. Eu falei várias vezes aqui, algumas pessoas sabem o que eu estou falando. Se você não está conseguindo vencer na onde você mora, saia desse lugar e mora em outro lugar.
Geograficamente, tem pessoas que estão arraizadas e presas ali e não conseguem sair, se não sair geograficamente. Presta atenção, Abraão só foi viver a promessa de Deus quando saiu geograficamente no meio da sua parentela para a terra da promessa que Deus ia mostrar. Quando você obedece o princípio, você vive a promessa de Deus. Quem ouve, diga amém. Presta atenção, Deus ordenou a Abraão algo muito simples e direto: afasta-se de tudo que você conhece, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa que o teu pai vai, vá para a terra que lhe mostrarei. Saia e vá. Diga para o seu irmão: saia e vá. Eu vou contextualizar isso aqui, presta atenção. Hebreus 11:8, vou ler e termino. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que lhe seria como herança. Então presta atenção, Abraão é chamado para uma terra que Deus iria mostrar, mas aquilo já era uma herança para ele. Como é que eu vou saber se Deus tem heranças para mim, coisas melhores amanhã, se eu não obedecer a voz dele para ir? Uma vez me falaram assim: pastor, divórcio é de Deus? Falei, biblicamente falando, é. Porque a Bíblia aponta sobre divórcio. Agora, separação, você está me dizendo? Sim, separação nunca foi o propósito de Deus. As pessoas não oram para casar, mas também não oram para se separar. Acontece casos e casos? Sim, casos e casos. Mas no contrário, a Bíblia também não respalda que o marido soque a esposa todo dia. Num caso como esse, a gente dá o melhor conselho: se afasta, tente fazer assim. Mas não havendo, todo dia apanhando, quem que aguenta isso, gente? A Bíblia fala também que eu não posso maltratar, mas honrar o vaso mais frágil que é minha esposa. Quando nós vemos esse caso, Abraão não sai sozinho, Abraão sai com Sarai. Quando Deus vai cumprir um propósito na sua família, Ele inclui uma pessoa que partilha da mesma visão que você. Deus quer cumprir na vida de um casal e não na vida de um solteiro somente. Presta atenção, gente, nisso. Deus falava de herança e Abraão só tinha uma voz. Deus não te mostrou a terra, mas se você ir, existe uma herança preparada para você. Hebreus 11, versículo 8, parte B. Ele partiu sem saber para onde ia. Esse é o nosso Deus, Ele não mostra tudo. Verso 9: mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, e herdaram a mesma promessa. 10. Abraão esperava confiadamente pela cidade e alicerces eternos, planejada e construída por Deus. A visão do cara não era o presente, a visão do cara era algo futurístico. Diga para o seu irmão: o que te move? Pergunta para ele. Somente coisas da terra? Ou quando Deus toca a sua alma, você fala: isso é transcendental, isso dinheiro não compra, a droga não paga, amizade alguma, isso eu chamo de graça de Deus sobre você. Você não precisa ficar muito louco para ser feliz. O Espírito Santo vai te alegrar todo dia. Vai haver uma paz que vai dormir com você e levantar com você. Em paz deitarei e dormirei, pois só o Senhor me guarda. Pega isso, profetiza aí, meu irmão, que Deus está dizendo: confia em algo eterno e não somente em coisas terrenas. Prepara a sua vida para viver coisas maiores esse ano, crente. Levanta a sua mão. Deus está preparando você para viver coisas maiores. Pela fé até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho, e ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. 12. Assim uma nação inteira veio por esse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa, como estrelas dos céus, incontável, e como areia da praia. Deus fez como promessa. Não tem caminho, vai que Deus prepara o caminho. 13. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido coisas que lhe foram prometidas. Avistaram longe, o bom grado aceitaram, reconheceram era estrangeiro e peregrinos nesse mundo. 15. Se quisessem, poderiam ter voltado para a terra onde saíram. Diga comigo: Deus te dá uma opção. Você pode ficar aí a vida inteira estacionado onde você está, não tem problema. A Bíblia diz que eles não voltaram, eles prosseguiram. E o texto aborda, Léo, dizendo: eles poderiam voltar da onde saiu, mas continuaram no que Deus falou. Por quê? Porque Deus não tem prazer em quem recua, mas em quem avança. Fala comigo isso: Deus não tem prazer em quem recua, mas em quem avança. Diga assim comigo: eu quero buscar
uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois Ele preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade. Deus preparou o melhor ano para você. Deus preparou heranças para você. Deus tem promessas que vai cumprir na sua vida. A palavra não vai voltar vazia. Estou liberando. A porta vai se abrir sim. Você vai chegar. E bom que as pessoas não acreditam em você. Faz isso ser combustível para você continuar acreditando nos sonhos, para acontecer o que Deus falou na sua vida. Obrigado por aqueles que diziam para mim que não ia acontecer. Foram combustíveis para mim continuar acreditando. Foram combustíveis. Quanto mais as pessoas falam, não vai, você tem que ir. Porque você não depende do que as pessoas falaram. Deus falou, vá. Para ir a algum lugar, você tem que deixar o que é conhecido. Como Abraão deixou sua família, sua regra, sua cultura. Um lugar confortável, previsível e fácil de viver. Abraão queria experiências com Deus, com aquela voz que falou com ele. Diga comigo, para dar um passo em direção ao meu destino, talvez eu tenha que dar um passo para longe da segurança. Vem Pedro, fala com a rocha, lance a rede, pega o peixe, sai Abraão. O que Deus está falando com você esse ano? Se você não se lançar para Deus, você não vai experimentar o que Ele tem. E aí você joga uma dependência no pastor, na pastora, nos obreiros, quando Deus está dizendo para você, saia. Viva o que eu tenho para você, não o que as pessoas dizem para você. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue que sofria 12 anos. Em Lucas 8:48, Ele diz assim, vai filha, a sua fé te curou e te salvou. Você pode ficar de pé hoje aplaudindo e glorificando Ele?